Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para estudar o livro do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. E hoje a gente vai estudar o capítulo de número 6, lembrando que este livro foi algo que Deus falou com o pastor Luciano Subirá, mas o nosso foco sempre é estudar conforme o que a Bíblia diz, né? Pegar as referências que o pastor dá para nós aqui, pegar todas as lições que ele ensina para a gente e basear isso pela Bíblia e tirar para nós grandes lições. Hoje nós estamos no capítulo 6 já, metade do livro. Hoje exatamente a metade desse livro e é muito gostoso estar esse momento com vocês, desfrutando desse comentário, de tudo que a gente está, na verdade, aí desfrutando junto. Lembrando que a gente não está fazendo um estudo sobre esse livro, nós estamos fazendo um comentário, tá bom? Esse aqui não é um livro de estudo, não é um livro acadêmico, mas sim é um livro autoexplicativo, autodidático. E você ler ele, você já acaba compreendendo o que quer ser passado através da leitura deste livro. Fechou? Eu peço para você, se você puder depois, eu vou que terminar esse vídeo, eu vou deixar esse vídeo gravado, salvado aí para você, se você puder, aí deixa o teu like no vídeo, aí compartilha com amigos e com familiares, isso vai acabar ajudando a alcançar muito mais gente com essa mensagem que a gente está deixando aqui. Fechou, gente? Para quem tem o livro aí em mãos, para quem não tem, gente, esse é um livro que você adquire em algumas livrarias, ou até mesmo pela internet, de um valor bem baixo mesmo, tá? Você encontra ele por aí. Então, assim, é muito fácil, bem acessível e é muito gostoso, muito bom de ler. E o meu pedido é sempre que você, na semana que a gente está aqui comentando do capítulo, você só leia aquele capítulo, para que realmente ele fique, né, na tua mente, aí fique realmente com você, tá bom? E o capítulo de número 6, o título dele é Fascinados por Deus. Fascinados por Deus. Gente, esse capítulo aqui, como eu falei no último que a gente comentou, ele é realmente fascinante. Esse capítulo é extraordinário. A gente vai ouvir e falar muito hoje sobre Davi, sobre Deus, sobre esse anseio de alguém que tem sede por viver algo a mais de Deus. A primeira frase desse capítulo de número 6 já fala assim, ó, você sabia que o livro mais lido no mundo é a Bíblia? E também no Brasil, ou seja, o livro mais lido no Brasil e no mundo é a Bíblia, né? Daí fala aqui a respeito da pesquisa, qual pesquisa que foi feita. É, não sei se você sabe também, o cristianismo é a maior religião do mundo atualmente. O cristianismo é a maior religião do mundo também. Então, assim, e por isso acaba, né, facilitando e ajudando aí que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Agora é interessante que o mundo, em partes, está indo de mal a pior, né? Aumenta os crimes, aumenta em questão de homicídio, né, de suicídio, aumenta a criminalidade, aumenta tanta coisa, né? Sendo que o cristianismo está aumentando, a Bíblia é o livro mais lido, como que pode isso estar acontecendo? É uma pergunta que fica para a gente. Aí eu acho que a gente precisa pegar essa pergunta e trazer ela para o pessoal, para o individual, tá? Eu estou sendo uma pessoa melhor a cada dia, porque senão aí a gente já mata a charada aí. Por que que a Bíblia é o livro mais lido? O cristianismo é a maior religião do mundo e o mundo, na verdade, em vez de melhorar, ele está dando uma piorada, né? Ele dá uma piorada. E na última linha dessa primeira página aqui, nós encontramos ali escrito a seguinte expressão: o livro de Salmos é um dos livros mais apreciados da Bíblia, lidos e apreciados, né? Tanto a sinagoga como a igreja continuam a ler, entoar e orar os salmos, enquanto outros livros do Antigo Testamento
representam a palavra de Deus para a humanidade. Os salmos elevam a voz da humanidade a Deus. Então, eu acho que aqui a gente já encontra o porquê, talvez, a resposta daquela pergunta que eu fiz. Então, na verdade, a Bíblia, ela é o livro mais lido, mas, porém, as pessoas não lêem ela inteira. Elas leem por partes, por partes. E, gente, sinceramente, o livro dos Salmos, ele é gostoso de ler, né? Ele é prazeroso de ler, porque são cânticos e são como que hinos, e eles são gostosos de você ler e desfrutar daquilo ali. Então, por isso que muita gente gosta de ler os salmos. Muitas casas deixam a Bíblia aberta no salmo, muita empresa também. Então, assim, talvez a resposta para a pergunta que eu fiz é que, na verdade, as pessoas, ainda que a Bíblia seja o livro mais lido, mas as pessoas, às vezes, não lêem ela por completo. E por não ler por completo, acaba não vivendo um cristianismo pleno, ou um cristianismo completo. E daí o livro aqui, ele vai fazer citação que existe 150 salmos, e destes 150 salmos, 50 deles têm seus autores desconhecidos. E 73 dos salmos pertencem a Davi. Foi Davi que escreveu. Veja, quase a metade, praticamente, quase a metade. E aí você vai ver que Davi, ele se torna muito conhecido, mesmo pelos salmos que ele escreveu e por muitas coisas que ele escreveu nesses salmos. Olha o que diz aqui, ó, mas a mais surpreendente classificação de Davi na Bíblia fala não da sua reputação diante dos homens, mas diante de Deus. Sim, ele é o único na Bíblia que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Tu já pensou nisso? Davi foi o único na Bíblia chamado homem segundo o coração de Deus. Pensou nisso, gente? Vamos lá agora. Agora vamos para o Adriano aqui, vamos para você que está assistindo esse vídeo. Se fosse fazer uma classificação sua, qual será a classificação que Deus faria? Olha só, Davi, um homem segundo o meu coração. Deus falou isso. Deus falou. Deus fala por duas vezes. Achei a Davi, né, tanto nos Salmos quanto no livro de Atos. Achei a Davi, né, e fala assim, e ungi, né, o meu servo. Então, veja só, qual será o título que Deus daria para mim hoje ou por toda a minha vida a respeito de nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar nisso. Qual que está sendo a visão que Deus está tendo da minha pessoa? Tá bom? Acho que isso vai acabar ajudando a gente a ser pessoas melhores. Pessoas melhores. É o que a minha família acha de mim, o que meus amigos acham de mim, o que as pessoas em minha volta acham de mim. Davi foi reconhecido por Deus, um homem segundo o meu coração. Gente, isso é extraordinário. Isso é demais, né? E aí tem na página seguinte, página 63, falando assim, ó, e elevou-lhes Davi como rei, ao qual também, dando testemunho, disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará todas as minhas vontades. Atos 13, 22. Então, olha só, por que será que Davi teve esse título? Simples, talvez, para alguns, ou complexo para outros, mas a Bíblia faz assim, que ele achou a Davi, ele fala assim, e ele fará todas as minhas vontades. Então, acho que a gente precisa pensar nisso, que isso possa chamar a sua atenção.
Olha só, Jesus ele fala a seguinte expressão, a seguinte frase: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Então, olha só, ele fala assim, tudo se você estiver em mim, a minha palavra estiver em vocês. Então, daí a gente não vai pedir nada que é fora da vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente pede alguma coisa e não recebe, porque está fora do propósito, fora da vontade. A Bíblia fala, pedis e não recebeis, porque pedi mal para os vossos próprios deleites. Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento que quem é pai e tem um filho, ele não vai dar algo para o filho só porque simplesmente às vezes o filho pede aquilo. Se ele sabe que mesmo que o filho fica pedindo, pedindo, ele pensa em dar, mas sabe que aquilo não vai fazer bem para o filho, ele não dá. Não dá. Talvez se o filho ficar insistindo, 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 e ele pensa, não vai fazer mal nenhum para ele, nós acabamos até dando algo. E Deus também faz assim às vezes. Nós fica pedindo, 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 pedindo. Ele olha, vê que não vai fazer mal, ele até entrega. Só que aquilo, às vezes, vira para nós depois um peso, um fardo. Por quê? Porque não fazia parte do propósito. Então, e Deus não gosta de agir fora do propósito. Deus não gosta mesmo. Deus não tem alegria nisso, tá? A Bíblia é muito clara a respeito de propósito. Existe um propósito, a gente nasceu por um propósito, a gente vive por um propósito, então a gente precisa estar vivendo isso. Tá? Então, que a gente venha ter essa clareza, esse entendimento. E aí no Salmo 27, olha a expressão de Davi, gente. Davi fala assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, o verso número 4. Olha que impressionante isso. Que impressionante. Ele queria, ele não fala assim, é uma coisa eu peço, é uma coisa eu peço. Mas tu imaginou se você tivesse direito de pedir uma coisa, e daí você pediria que eu more na casa do Senhor. Olha só aí, eu buscarei todos os dias da minha vida. Daí ele fala por que ele queria morar? Para contemplar a beleza do Senhor. Gente, que maravilha. Ele quer morar na casa do Senhor, mas não é para desfrutar de algo, mas para contemplar algo. E ele vai acabar desfrutando de algo. E olha que se você leu esse capítulo e releu e estudou, você vai entender que Davi chega ao ponto de querer construir o templo, porque ele fala assim que a casa dele era uma casa muito linda, que era um palácio, enquanto Deus morava em uma casa que era muito inferior, que na verdade era uma tenda, nós vamos falar um pouco disso pela frente. Então ele não queria morar numa casa por causa da beleza do imóvel, mas por causa da presença de quem estava lá. Então a gente precisa compreender essas verdades, sabe? Essas verdades bíblicas que foram plantadas dentro de nós. A gente precisa procurar isso, está dentro de nós. Deus plantou isso dentro de nós, sabe? Essas coisas de sermos simples. Eu não estou falando aqui de ser pobre, eu estou falando de ser simples, ser humilde. E ser simples não fala em questão financeira alta ou baixa. Não, isso se trata de caráter, tá bom? Isso se trata da gente entender o que é ser cristão. Ser cristão. Porque a Bíblia vai falar de Jesus falando assim, ele não se importou de deixar toda a sua glória e vir e ser como homem. Então, e ele abriu mão da sua glória, a Bíblia fala, ele abriu mão. E ele foi uma pessoa simples, mesmo sendo quem ele era. Então, acho que a gente precisa, às vezes, ter esse entendimento. Andar de cabeça erguida não é andar de nariz empinado, né? Andar de cabeça erguida é uma postura de quem é vencedor, de quem sabe quem é. É uma questão de identidade, tá? Que a gente possa ter essa consciência aí. E aí o escritor, o pastor vai começar a falar sobre o tabernáculo de Davi. Gente, o tabernáculo de Davi é algo muito simples, mas é algo extraordinário, sabe? O livro aqui vai falar assim que
Ele não passa nem perto da beleza que foi o Templo de Salomão, ele não se compara com o templo na época de Zorobabel, e nem no Novo Testamento, já na época mesmo ali dos discípulos, dos apóstolos, né? Época de Herodes. Não, ele era simples. Era uma tenda feita com a madeira e com um tecido de linho. E lá dentro era a arca, estava a arca lá dentro. Mas tem uma riqueza preciosa aqui e eu quero compartilhar com vocês essa riqueza acerca do tabernáculo. Antes, porém, dar uma continuidade aqui sobre essa questão de Davi, sobre essa questão da simplicidade, mas essa questão da sede e do anseio. Mas vamos lá. Olha só, a página 64, o último parágrafo, fala assim: o tabernáculo de Davi era apenas uma tenda simples, com a arca da aliança no meio. O resto da mobília do tabernáculo de Moisés nem sequer foi levado para o tabernáculo de Davi. Em razão disso, é mais fácil concluir que o Senhor queria o que um dia aconteceu ali do que a tenda em si. Olha que bacana. Ou seja, Deus não estava ali pela construção, mas pelo que acontecia naquele lugar. E agora a gente vai entrar nesse lugar. Gente, é incrível. Se você leu e leu isso aqui durante a semana, você já desfrutou de muita coisa e agora a gente só está trazendo a memória aqui, compartilhando e conversando um pouquinho sobre esse lugar. Então, assim, a tenda era tão simples, madeira, lençol de linho e a arca dentro, que não tinha nada assim para chamar a atenção, como se tratando questão do templo de Salomão, quantas toneladas, né? Não é nem quilos, quantas toneladas de ouro, quantas toneladas de prata, quantas toneladas de bronze naquilo. Então, algo magnífico, mas aqui não, era algo tão simples. Mas aí fala assim, Deus, ele não queria estar ali por algo que estava construído, mas queria estar ali por algo que acontecia naquele lugar. Aí, a página, na página 65, eu grifei aqui assim, no primeiro parágrafo, dizendo assim, ó, Davi trouxe de volta a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, que estava perdida por décadas, e colocou-a neste tabernáculo. E depois deu ordem aos levitas que 24 horas por dia, 7 dias por semana, permanecesse em volta da arca, adorando a Deus. A partir desse momento, a música estava oficialmente tornando-se parte do culto do Senhor. Olha só isso. Olha o que Davi fez. Ele foi, buscou a arca que Saul não se importou, né? Na época de Saul, inclusive, perdeu a arca. Né? Ele nem se importou com a arca. Mas na época de Davi, quando assume o trono, ele já se preocupa em trazer a arca. Dá um imprevisto ali, de início, a arca fica na casa. Olha só, a tenda de Davi, ela, como era um linho e dentro a arca tinha ali os dois serafins que as asas se encontravam, né? E ela era banhada em ouro, ela é feita em madeira, mas porém revestida em ouro por dentro e por fora. Então ela brilhava quando o sol batia. O linho não bloqueava essa questão do sol, batia e ela brilhava. E isso chamava atenção. E aquele brilho do ouro que saía no meio dos serafins, aquilo é como o símbolo realmente que uma glória estava naquele lugar. E a arca era visível aos olhos de todos que passassem em frente, ela via a glória e a presença de Deus. Então, veja só, o templo de Salomão era algo riquíssimo, né? Tem o templo da época de Zorobabel, existe outro templo na época de Herodes, mas Deus ele fala, tanto no livro de Amós ali, ele vai usar a expressão que ele vai restaurar, ou vai reconstruir, ou vai trazer de volta o tabernáculo de Davi. Tabernáculo de Davi. Gente, isso é magnífico, porque não é pela construção que estava ali, mas por algo que acontecia naquele lugar. Pensa só, a música estava ali, os salmodianos cantando, os levitas, 24 horas
por dia, 7 dias por semana, ou seja, não tinha interrupção. Deus era adorado a todo instante. E aí, esse é o lugar que Deus gosta de estar. Qual é o lugar? O lugar aonde ele é adorado a todo instante. A todo instante. Tá bom? Então a gente parte para frente aqui agora. Fala assim, o escritor vai falar sobre questão de adoradores, em questão até do livro de João 4:23, onde Jesus conversa com a mulher samaritana, falando assim que o Pai procura os adoradores que adoram em espírito e em verdade, né? Então aí está dizendo assim, ó, Pai procura seus adoradores, ou seja, que adorem em espírito e em verdade. Veja que o pastor fala aqui, inclusive no livro, que o Pai não está procurando adoração, o Pai está procurando adoradores. Isso acho que não é um segredo para nenhum de nós, para nenhum de nós. Até porque no céu Deus é adorado o tempo todo no céu. O tempo todo no céu Deus é adorado. Gente, no livro de Isaías, capítulo de número 6, o profeta Isaías, ele tem uma revelação de Deus, uma visão de Deus, né, que fala assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então ele tem a visão, ele vê e ele fala assim, sobre o trono, sobre ele tinha serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 ele cobria os pés, com 2 cobria o rosto e com 2 voavam. E clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Veja só, lá em Isaías, capítulo de número 6, tá bom? Aí no livro de Apocalipse, capítulo 4, João vai ser convidado. A Bíblia fala assim que ele vê uma porta que se abre no céu e fala assim: sobe para cá. Uma janela, fala assim: que suba para cá. E ele sobe. Quando ele sobe, ele tem a visão de Isaías, mas ampliada, porque agora ele não está vendo lá, mas ele está lá dentro, e ele tem uma visão ampliada, e ele vê mais coisas do que Isaías, tanto que ele vai ver esses seres, e vai chegar um momento que ele vai ver esses seres, falar que eles têm muitos olhos, e isso traz para nós um entendimento de contemplação, ou seja, que nem com 2 olhos só ele não consegue contemplar tamanho a glória que é. E sabe o que eles faziam? Eles diziam um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Pensa só, no livro de Isaías a gente não consegue saber quando começou, mas do livro de Isaías 6 até Apocalipse capítulo 4 tem um espaço de tempo de 800 anos. 800 anos. Então, em 800 anos, eles estavam ali adorando a Deus. Então, assim, Deus tem uma adoração plena no trono dele. Então, ele não procura adoração, ele procura adoradores. E de adoradores verdadeiros, ele recebe uma adoração que é verdadeira. A gente precisa ter isso. E como que a gente adora a Deus? Não é só cantando, não é só indo numa igreja, indo num culto ou indo numa missa. Não, não. A gente adora a Deus com uma vida, estilo de vida, sabe? Em ser pessoas íntegras, em ser pessoas honestas, pessoas verdadeiras. Essa é uma vida de adoração a Deus. Tá? Tem gente que pensa que vive de qualquer jeito, e aí ele fala assim: agora eu vou lá na igreja adorar a Deus. Não. Então Deus não é a adoração que Deus quer você, porque se ele ter você, ele tem adoração. A gente precisa entender essas verdades que estão na Bíblia para a gente ter uma vida que alegra o coração de Deus. E aí ele vai falar aqui no livro sobre essa questão de que Deus não quer se o que a pessoa faz, mas ela, e aí ele recebe o que a pessoa faz, e ele vai falar sobre a questão até de ofertas, né? Ele cita a citação de Ananias e Safira, de Abel e Caim, pessoas que Deus rejeitou a oferta, mas na verdade a Bíblia é muito clara em dizer que na verdade foi a pessoa que foi rejeitada e depois, consequentemente, a oferta, né? Pode ler lá em Gênesis capítulo 4, que a Bíblia vai falar assim, ó: e rejeitou o Senhor a Caim e a sua oferta, primeira pessoa, tá bom? E depois a oferta em si.
Aí eu grifei aqui assim, ó, o diferencial na questão das ofertas, uma das formas de adoração é o coração com que fazemos o que Deus pediu que fizéssemos. Então, quando você faz algo que Deus pediu para fazer, termina, ele, mais do que ele olhar como que ficou aquilo que você fez, ele olha com que coração você fez, de que forma você fez, de que forma foi feito. Então a gente precisa se atentar para esses detalhes aí, tá bom, gente? Aí, partindo para frente aqui, já lá na página número 67, fala assim, ó, mas Deus espera que o nosso anseio por Ele também seja intenso. E uma das coisas que podem nos ajudar nessa jornada de entrega é a descoberta de quem Ele é. Trata-se da fascinação gerada pela revelação da pessoa de Deus. Gente, essa fascinação, por essa revelação da pessoa de Deus, vai fazer a gente se apaixonar por quem Deus é. Eu acho que a gente precisa entender isso. E quando a gente entender quem Deus é, o quanto Ele nos ama, a gente vai parar, às vezes, de pedir muitas coisas a Deus. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que Ele sabe do que nós precisamos, mesmo antes da gente pedir. E é uma verdade que existe alguns livramentos que Deus dá para nós que nem sequer a gente pediu para Ele livrar, mas simplesmente Ele nos livra, tá? Por quê? Porque Ele nos ama. Um pai que ama o filho, às vezes chegar para dar algo para o filho que o filho nem sequer pediu, mas ele sabe que o filho gosta ou que o filho precisa daquilo e ele leva e ele entrega. Então a gente precisa ter esse entendimento acerca de Deus, porque senão, em vez de nós sermos adoradores, nós seremos pedinte. E quem é que gosta de ter um filho pedinte? Aí ele vai fazer a menção de volta aqui, o escritor, do Salmo 27, 4, que a gente já fez menção, e ele vai separar em 6 pontos, né, na página já de número 72. Quando o Salmo 27, 4, talvez só se você não se recorda dele, fala assim, ó, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então ele separa, dizendo assim, uma coisa peço, buscarei, morar, contemplar e meditar. A primeira se trata de prioridade, né? Uma coisa, prioridade. Fala assim, observe a declaração do salmista, uma coisa peço ao Senhor. E a expressão uma coisa indica prioridade. Obviamente, havia algo que se destaca das demais coisas para Davi. Ele, como rei, podia ter praticamente o que quisesse, além do fato de que também tinha crédito diante de Deus. Então, ele podia ter o que ele quisesse, mas ele falou, uma coisa eu quero, que eu possa morar na casa do Senhor e contemplar a sua beleza. Eita, maravilha, que a gente possa chegar nesse lugar, nesse nível de entendimento e de sabedoria, que nós possamos chegar nesse lugar, gente, que a gente consiga chegar nesse lugar. E olha a frase só, é quando Deus se torna tão importante que o resto perde a sua importância. Não é viver uma vida desleixada, não. É que Deus se torna tão importante, é o tema do livro, é o título desse livro, é que nada mais importe. Deus se torna tão importante que as outras coisas perdem a sua importância. Sabe, a gente vai viver uma vontade plena do que Deus tem para nós. Página de número 73 fala assim, ó, nossas orações refletem as nossas prioridades e também a nossa dependência de Deus para alcançar o que não conseguiríamos sozinhos. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Isso está em João capítulo 15, versículo de número 5, tá? Então, assim, a nossa oração, olha só, reflete as nossas prioridades. E aí? Agora pensa nas orações que você tem feito.
Pensa nas frases que você tem citado e falado em oração. Elas vão refletir o seu coração. Elas vão dizer quem você é. Aí, ele fala sobre a busca, né? O salmista, ele é espetacular em questão de busca. Se você nunca leu o Salmo de número 42, Salmo 63, leia lá e veja. O salmista ele vai falar assim: como a corça anseia pelas águas, eu anseio por ti, Senhor. Então, assim, dessa busca por Deus, sabe? A gente fala que tem dois tipos de cristão: aquele que busca a Deus e aquele que Deus busca ele o tempo todo, sabe? Aquele que Deus não encontra ele, parece que ele não busca. Aí ele vem no domingo, às vezes num culto, vai na igreja num domingo, e ali ele quer que Deus faça tudo o que ele quer. Sabe, quando na verdade viveu a semana inteira sem fazer nada que Deus queria que ele fizesse. Gente, tudo que Deus pede para nós fazer não é cansativo, é prazeroso. É prazeroso. Entenda isso. Jesus, ele fala assim: vinde a mim todos estáis cansados e eu vos aliviarei. Então, assim, não é pesado, não é um fardo, é algo leve. Não, às vezes não é fácil. Tem diferença em ser fácil e ser leve, tá bom? Tem diferença aí. Aí o terceiro ponto ali, que é o quarto, né? Morar, que é a morada. Ele fala sobre essa expressão de morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, né? Que isso indica um coração completamente atraído por um lugar que não era o seu próprio palácio, mas era um lugar onde era a habitação de Deus. Sabe, aquele lugar da gente querer estar, né? E tem gente que não tem esse desejo, isso não queima. Na verdade, qualquer coisinha já é uma desculpa para não ir para uma igreja, para ficar em casa, para não buscar a Deus em oração. Qualquer coisa às vezes já serve. Então, não tem um coração desse. Aí, o próximo ponto é a contemplação, né? A contemplação é uma expressão para contemplar a beleza do Senhor. Gente, contemplação na casa de oração, eu aprendi muito sobre isso aqui. Contemplar o Senhor. Então, assim, quando você vai orar a Deus, você vai conversar com Deus, que Jesus apresenta em Mateus capítulo 6, versículo 9, que é Pai, nosso Pai, nosso Pai. Então, quando você vai conversar com alguém, você tem que ter a primeira convicção, que a pessoa está ali. Não tem como você conversar com alguém que não está presente. Então, a primeira convicção que você precisa ter é que Deus está ali enquanto você está conversando com Ele, enquanto você está orando, né? Não creia nessa distância, Deus está lá no céu, não. Existe o trono de Deus, mas como o Espírito Santo mora dentro de nós, e a Bíblia vai dizer na carta de João que existe o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um. Então o Espírito Santo mora em nós. A Bíblia vai falar isso para nós, né, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a vinda do Espírito Santo. Depois Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então a Bíblia vai ensinar para nós sobre isso. Então, assim, quando você for orar, você tem que orar convicto que Deus está ali. Se você não tiver essa convicção, você precisa atrair Ele para esse lugar. Há uma diferença entre o Deus onipresente, né, e o Deus atuante. Deus, em um dos seus atributos, é a onipresença, né? Deus tem três atributos: a onipresença, a onisciência e a onipotência. Então, a onipresença, ele está em todos os lugares. A onisciência, ele sabe de todas as coisas. E a onipotência, ele pode todas as coisas. Então, pela sua onipresença, ele está em todos os lugares. Mas há uma diferença dele estar num lugar e dele estar agindo naquele lugar. O agir naquele lugar vai depender de algo, tá? Por uma necessidade de alguém clamando, buscando, ou por uma interferência dele mesmo, por vontade própria de agir. Então, precisa atrair essa vontade. O que é isso? É você sentir que ele está ali. Tanto que quando você começa a orar, às vezes vai, dali a pouco você tá gostoso aquele ambiente, aquele lugar. Por quê? Porque você atraiu algo para aquele lugar. Tá? E essa é a contemplação. Contemplar o Senhor ali. E quando você contempla Ele naquele lugar, só você está naquele lugar com Ele, parece que nada mais importa mesmo.
nada, não tem mais tempo, não tem mais nada. Só aquilo ali já vai te completar, já vai te alegrar. E aí, o último ponto fala sobre meditação, né? A frase meditar no seu tempo revela um segundo propósito, né? Além da contemplação, pelo qual Davi queria estar todos os dias na casa de Deus. Então, que a gente possa ter essa vontade, esse anseio, esse desejo, e a gente possa querer cada dia mais estar nesse lugar em Deus, com Ele, onde Ele se revela a nós. A Bíblia fala em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas pertencem aos homens e as encobertas pertencem a Deus. Só que a Bíblia vai dizer para nós que Deus revela aos seus até os seus segredos. Aqueles que o amam, que temem a Ele, Deus revela até os seus segredos, gente. Até os seus segredos. Então, já parou para pensar que aqueles que temem a Deus e que amam a Deus, não tem nada que Deus esconda dessa pessoa. Nada que Deus esconda. Então, acho que Davi encontrou esse lugar. Esse é o lugar que Davi encontrou. A gente precisa encontrar esse lugar também. O último parágrafo, a página já de número 75, fala assim, ó, Jesus nos mandou entrar no quarto e fechar a porta para falar com o Pai em secreto. Se não fizermos isso, a intimidade não vai acontecer. E a intimidade envolve o conhecimento profundo de quem Ele é. Que o nosso coração seja tomado de uma fascinação cada vez maior por Jesus. Que uma santa obsessão por Cristo se aposse de nós. Uma santa obsessão. Esse lugar, entra no quarto e fecha a porta, Mateus 6:6. Gente, eu amo demais esse texto. Mateus 6:6. Entra no teu quarto, fecha a porta e teu pai que te vê em secreto vai falar com você. Então assim, teu pai que te vê em secreto. Então esse é um lugar, Mateus 6:6 é um texto que eu carrego comigo há muito tempo. Eu digo, é um texto, é um lugar de intimidade. Que o nosso coração, é muito bacana essa parte aqui, que o nosso coração seja tomado por uma fascinação, por essa, fala por uma obsessão santa, que a gente possa desejar isso, almejar isso, querer isso. Gente, aí as pessoas vão olhar para nós e vão ver, parece que nós somos diferentes, parece que somos todos iguais, mas quando você carrega algo diferente, sabe, você expressa algo, e que a minha oração hoje, a minha oração é que pessoas venham conhecer Jesus através da tua vida, através de você, que você seja alguém tão parecido com Cristo, que as pessoas enxerguem Jesus em você, Jesus na sua vida, através da tua fala, através da tua atitude, através do teu testemunho, que você consiga ser essa pessoa onde pessoas vão olhar para você e vão querer ter o que você tem. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Leia aí o capítulo 7, Descobrindo os Tesouros de Cristo. Esse capítulo 7 vai nos revelar grandes coisas, descobrindo os tesouros de Cristo. Leia ele uma vez, duas vezes, você consegue ler ele rapidamente. Em 15 minutos você lê esse capítulo aqui, depende muito também do teu nível de leitura, mas leia ele, lê depois, lê de novo, e nós vamos na semana que vem compartilhar e comentar um pouco sobre esse capítulo de número 7, Descobrindo os Tesouros de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Compartilha esse vídeo, deixa o seu like aí, o seu joinha, para que alcance mais pessoas sejam tocadas por isso que já nos tocou, que é a presença do Espírito Santo. Amém?